Ainda nesse assunto do Banco Master, a situação acabou até entrando no debate político e passou a ser explorada por diferentes campos ideológicos. Enquanto integrantes da direita criticam a atuação do governo federal e cobram explicações sobre a fiscalização do sistema financeiro, o Planalto evita politizar o caso e reforça a autonomia dos órgãos reguladores. Para analisar os impactos que podem gerar, nós continuamos aqui com entrevista. Vamos conversar com o cientista político e vice-presidente da Arco Advice, Cristiano Noronha. Um bom final de tarde para você, Cristiano. Seja bem-vindo. Estevão, um prazer estar aqui com vocês, com todos aqui da CNN. Esse tipo de caso costuma ser explorado como uma narrativa contra o governo federal ou é um caso que pode ser resolvido de forma técnica, na sua visão? Olha, Estevão, muito provavelmente a gente vai ver uma politização desse assunto. Ele já está sendo, inclusive, politizado no âmbito local, em Brasília, porque a gente viu também personalidades políticas, né, defendendo a compra do Banco Master pelo BRB, que é um banco público. Então, isso já tem essa exploração política acontecendo, né? E também, pelo lado da oposição, apareceu aí essa revelação desse contrato que a esposa do ministro Alexandre de Moraes mantinha com o Banco Master, e obviamente que isso tende a ser explorado também pela oposição, tentando demonstrar ali que o ministro agiu politicamente contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, mostrando ali de que ele não teve uma isenção, que assim como no caso do Banco Master, enfim, pode ter havido algum tipo de interesse pessoal, ele também teria tido esses interesses na questão do Banco Master. Então é isso que vai, obviamente, bater na tecla a oposição. E lembrando, né, a gente viu várias vezes a oposição defendendo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Então isso, na verdade, acaba se tornando um combustível para esse processo. Vale dizer que a oposição, inclusive, já passou a defender o fim do recesso parlamentar. Na próxima semana, nessa semana, já está marcado ali uma mobilização, uma entrevista de lideranças da oposição em relação a isso, defendendo, né, esse processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Essa possível vinculação do ministro Moraes com este caso pode, por exemplo, acabar trazendo, pode ter influenciado a ação de Toffoli, por exemplo, de ter pedido uma cariação, uma ação que acabou até surpreendendo muitas pessoas por ser tão rápida e não ter tido nenhum tipo de envolvimento da PF, por exemplo? Olha, tem várias coisas que estão sendo questionadas, né, em relação a essa cariação, mas talvez a cariação seja um dos fatores que acabam, de certa forma, alimentando rumores de que pessoas muito, vamos dizer assim, com uma importância política, uma importância jurídica muito grande, poderia ter algum tipo de problema. Vale ressaltar que o ministro Dias Toffoli, antes mesmo dessa cariação, ele determinou o sigilo máximo, por exemplo, de toda essa situação. Então, isso, e há um questionamento até também, por que esse processo está no Supremo Tribunal Federal? Aparentemente subiu por uma questão muito pequena, de um envolvimento de um parlamentar sobre uma negociação de um imóvel, me parece, e que não necessariamente seria suficiente para levar esse assunto ao Supremo Tribunal Federal. Então, essa questão da determinação do sigilo, essa decisão de investigar, fazer essa acariação que foi decidida, a revelia do que defendia a Polícia Federal, a manifestação da própria contrária, né, que a gente teve da Procuradoria-Geral da República também, e que esse processo não deveria estar no STF. Então, tudo isso acaba alimentando muito essas especulações
de quem efetivamente estaria envolvido ou que eventualmente até onde esse episódio pode chegar. O senhor acredita que o governo acerta ao evitar o confronto direto e manter o discurso de autonomia do Banco Central? Faz todo sentido o governo fazer isso, primeiro porque se distancia do problema, né? Não traz o problema para o colo do governo, e insiste numa decisão absolutamente técnica que o Banco Central tomou, né? E eventualmente não politiza ainda mais esse assunto. Então, pela ótica do governo, faz muito sentido o governo manter esse distanciamento para evitar essa politização e, eventualmente, se mais à frente for descoberto ou vier à tona o envolvimento de pessoas de importância política e jurídica, eventualmente, né, bastante forte, não ser eventualmente acusado pela oposição de estar tentando blindar esses atores. Então, sob a ótica do governo, faz todo sentido manter distância e dizer, olha, isso aí era um assunto absolutamente técnico, conduzido pelo Banco Central sem qualquer interferência do governo do Palácio Planalto. O senhor acredita que esse caso do Banco Master, por exemplo, influencia a percepção da população sobre a economia brasileira e também sobre a popularidade do governo? Tem algum tipo de influência nisso? Olha, eu acredito que acaba sendo marginal essa influência, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a depender do desenrolar dos fatos, pode acabar eventualmente sendo explorado pela oposição, como eu disse, mostrando ali, eventualmente, dependendo do desenrolar, né, de todos esses acontecimentos, eventualmente mostrar que o Supremo Tribunal Federal, assim como nesse caso, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro também, não teve um comportamento efetivamente técnico. Agora, óbvio que para isso eventualmente evoluir, tem que ser comprovado também alguma coisa impactante em relação a algum membro da Suprema Corte. Então, isso depende, obviamente, do desenrolar dos fatos que a gente vai ver a partir dessa investigação que está sendo conduzida pelo Supremo e também ali pela Polícia Federal. Nós conversamos com o cientista político e vice-presidente da Arco Advice, Cristiano Noronha. Muito obrigado por topar ter conversado com a gente neste finalzinho de domingo. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Grande abraço.